Glória a Deus. Nós queremos orar nesse momento. Pai querido, eu quero te agradecer. Hoje é o último dia desse mês de agosto, o último dia do nosso mês 8 no calendário civil. O teu cuidado tem sido enorme conosco. A tua mão tem estado sobre nós de uma forma tão linda. Nós só temos a te agradecer, porque nós, a verdade, não somos merecedores, mas a tua graça tem nos alcançado. O teu amor tem nos alcançado de um jeito todo especial. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor traga esse renovo. E ao estudar o livro da revelação, que o Senhor nos mostre de uma forma muito clara as próximas ações tuas. Que nós possamos ter sabedoria para vivenciar cada passo daquilo que o Senhor está nos mostrando. E autoridade, ó Deus, para nós podermos participar daquilo que o Senhor tem separado para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e estão ouvindo o que o Espírito diz nesses dias. Ao olhar, ó Deus, para as profecias, nós percebemos que nós não somos um povo errante, andante, somos peregrinos, mas não somos andantes. Nós acordamos todos os dias, se tivermos a mente profética, sabendo qual é o nosso destino, sabendo quem nós somos, restaurando cada dia mais a nossa identidade e o propósito. E eu oro nesta noite, ó Pai, para que a identidade e o propósito na vida dos teus filhos seja restaurada, porque só restaurando a identidade e propósito nós poderemos viver esse algo novo. Ao vencedor. Essa é a palavra-chave ao estudar o livro de Apocalipse. Tudo que nós estamos estudando é no sentido de gerar vencedores. E vencedores são aqueles que ouvem e entendem o que o Espírito diz às igrejas. Vencedores não são os fortes, são os que fazem renúncias. Autoridade não tem a ver com posição, mas tem a ver com renúncia. Não tem a ver com cargos, tem a ver com renúncia, tem a ver com as algemas de Cristo, com o senhorio dele em nossas vidas. Meu Pai querido, resgata, eu te peço na vida de cada um que está aqui hoje, que mais do que o afã de ter conhecimento, mas que possamos ter experiências reais contigo. E é isso que muda a nossa história. Eu declaro a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Espírito Santo, conduz tudo de uma forma clara, transparente, e que o Senhor use a minha vida. Que eu não venha ser, em nenhum momento eu rejeito, atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje iniciando o capítulo 4. Então nós terminamos semana passada os capítulos 2 e 3, quando nós temos ali um relato das 7 igrejas, que é, na verdade, um raio-x da igreja, desde a sua origem até o arrebatamento. Então, quando nós olhamos a igreja, a história, o momento da igreja, ele é relatado na carta às 7 igrejas. Aquele que vê todas as coisas, aquele que nada fica oculto diante dele, aquele que anda no meio da igreja e tem nas suas mãos a liderança,
ministerial da igreja, porque se ele anda no meio dos candeeiros, ele tem nas mãos dele as 7 estrelas. Então, o capítulo 1, ele mostra exatamente o que é isso. Interessante que a gente quer levar você a entender que, ao estudar a Bíblia, nós precisamos ficar à parte das interpretações e olhar para a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não podemos nos debruçar dentro de um estudo e ter uma interpretação que depois a gente venha ter dificuldade de encaixar ela dentro da Bíblia. Muitas interpretações teológicas da Bíblia, quando você tenta colocar ela dentro do contexto bíblico, você tem dificuldade. E aí, ou você nega a Bíblia para aceitar a interpretação teológica, ou você abre mão dela. E a palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Amém? Rosimeire Borges, Luciene, sejam bem-vindos. Maria Claro, todos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso. E principalmente quando nós mergulhamos dentro do profético, a gente precisa entender que a Bíblia ela vai montando um grande quebra-cabeças e tudo isso tem a ver com o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Então, o propósito eterno de Deus, ele nunca vai poder ser frustrado. E Deus, ele sempre quis trabalhar através da manifestação do seu Filho, através de Jesus, e por isso nós já estávamos nele antes da fundação do mundo. E hoje nós estamos sendo resgatados nele e vivendo através dele e ele vivendo através de nós. Então nós nos movemos nele, por ele, através dele, e a gente precisa entender que tudo tem a ver com ele, é com Cristo. E aí é onde está toda a revelação bíblica. E o que aponta? Aponta exatamente para esse homem corporativo que tem uma cabeça, que é Jesus, e o corpo, que é a igreja. Então não é o homem individual, não somos nós individualmente, mas é a igreja. É aquilo que Deus já viu lá no corpo de Cristo, antes da fundação do mundo. E no dia que Deus criou o homem, o dia que Deus ele criou o homem, o cordeiro, ele já foi sacrificado na fundação do mundo. Então, ele já foi sacrificado para a nossa reconciliação nele. Então, nunca, dentro do propósito de Deus, Deus pensou no homem dentro dessa proposta individual, mas sim nessa proposta corporativa, essa proposta aonde ele olha através de Jesus e por Jesus. Amém? Então a gente vem dos capítulos 2, 3, no capítulo 1 nós temos essa gloriosa revelação de todas as coisas. João, ele tem essa revelação de Jesus, ele andando no meio da igreja, e agora nós temos um momento maravilhoso no capítulo 4, onde nós vemos que o céu, ele tem portas, ele tem janelas, ele tem portais, e João, ele começa essa narrativa no capítulo 4, e eu quero que a primeira coisa que você guarde, o capítulo 4, João vê o céu sem Jesus. Ele vê o trono, ele vê toda a glória, e Jesus ainda não está lá. E nós vamos ver ao longo aqui desse estudo hoje, você vai perceber claramente isso. E logo depois, no capítulo 5, João vê o que acontece com o trono quando Jesus chega. Porque Jesus, ao chegar nos céus, modifica todas as coisas. Ele não só
ele muda as coisas aqui na terra, mas ele muda no céu. Ele muda posições, ele muda muitas coisas. Porque Jesus é esse mistério oculto, que estava oculto até mesmo dos anjos, estava oculto de todos, era um mistério. Então, quando Jesus ele chega nos céus, nem os anjos sabem quem ele é, e de repente o Senhor apresenta e as coisas começam a mudar. Então, hoje, ao estudar o capítulo 4, muitas coisas que nós vamos ver aqui, você precisa perceber que essa aqui é uma fotografia. João é arrebatado em espírito, e aqui é uma fotografia do que João viu antes da chegada de Jesus. No capítulo 5, ele vê o homem Jesus chegando, e Jesus, quando ele chega como homem, ele é levado até o trono, porque quem o recebe não o reconhece, porque não o conhece. Aí o ancião de dias, ele revela, ele mostra e ele diz: adorem a ele, adorem a ele. Então ali começa todo um processo de transformação. Se no capítulo 4 nós estamos vendo ali o que está sendo montado, porque o trono ele está sendo montado, e ele está sendo montado para um processo, para um projeto. Lá no capítulo 7 de Daniel, ele vê essa montagem. Antes de nós lermos o capítulo 4, eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia, abra em Daniel capítulo 7, versículo 9. Olha o que Daniel, arrebatado também em espírito, e quando nós falamos do arrebatamento em espírito, nós estamos falando que eles entram numa dimensão que não tem nada a ver com o tempo que nós vivemos aqui. Eles entram na dimensão da eternidade. E apesar disso acontecer cronologicamente em tempos muito distantes um do outro, na eternidade isso acontece quase que ao mesmo tempo. Então, tanto a visão de Daniel, quanto a visão de Ezequiel, quanto a visão de João, quanto o arrebatamento de Paulo, apesar de serem tempos cronologicamente diferentes, quando eles entram no reino do Espírito, eles entram no tempo eterno. O tempo eterno, ou o Kairos, ele não é linear. Ele é circular, ou seja, tudo acontece agora. O Senhor, na eternidade, já nos via hoje. Ele já via hoje aquilo que nós estamos vivendo agora. Então, veja em Daniel capítulo 9, capítulo 7, versículo 9. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião, pleno de dias, se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes, e diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Então esse trono, ele está sendo montado para um propósito. Há um propósito nisso tudo. Então Daniel, ele vê esse momento que os tronos são trazidos. Ele vê ali o ancião de dias, que é Deus Pai, e ele vê exatamente ele sentado, e ao redor do trono toda a glória. Agora João, no capítulo 4, ele dá mais detalhes daquilo que Daniel viu. Eu quero que você entenda que a visão de João e a visão de Daniel e a visão daqueles que são arrebatados, eles estão vendo coisas que não têm referências aqui na terra. Então eles precisam criar alguma aparência. Eles têm que usar algumas analogias para tentar descrever o que eles viram. Então toda essa descrição e se parecia. Parecia com. Veja, Daniel, ele viu o rio
que ele viu, ele disse que parecia com um rio de chamas. João já viu esse mesmo rio como um mar de cristal, parecido com um mar de cristal. Então eles estão tentando descrever algo que a mente deles nunca tinha visto aqui na terra. Mas eles vêm nesse arrebatamento e eles precisam contar aquilo que ele viu. Imagine quando Moisés, ele entra em espírito no céu e ele vê o tabernáculo, a figura do tabernáculo, e quando ele vê aquela figura do tabernáculo, ele tem que dar formas, ele tem que contar para alguém, fabricar aquilo que parece com o que ele viu. Então o tabernáculo que foi montado primeiramente no deserto, com 3 átrios, que é o átrio, o santo lugar e o santíssimo, a arca da aliança, a tampa do propiciatório, tudo aquilo que figurava algo que ele viu no céu, algo que ele viu na eternidade, que é uma representação, uma tipologia da redenção e de Jesus. Então, e ele precisa dar formas. Então, quando a gente olha as descrições proféticas, a gente precisa entender que isso tem uma aparência. Lembra quando nós falamos do reino? O reino dos céus, ele tem uma aparência. A aparência do reino está nas parábolas. O reino dos céus é semelhante. Ele é homólogo. Há uma aparência dele com. Então, o reino tem aparência, o reino tem uma realidade que é a igreja, e ele vai se manifestar no milênio com Cristo Jesus. Então, da mesma forma, agora aqui no capítulo 4, o João, arrebatado em espírito, e ele não está em corpo, ele não está na alma, ele está em espírito. Por quê? Porque nenhum homem pode chegar diante do trono de Deus, ele não pode chegar a não ser que ele seja eternizado ou que ele seja arrebatado em espírito. Amém? Então ele está dizendo, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. Então ele está dizendo, eu vi uma porta, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, dizendo, sobe aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Então, ele tem uma visão, ele é arrebatado agora em espírito, e uma porta se abre e uma voz chama ele lá para cima. Vem, porque eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para você tudo que já aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer. Lembra quando ontem nós falamos sobre revelação? Revelação é mostrar a próxima ação. É aquilo que Deus traz para nós. Qual a próxima ação de Deus? Um povo profético, ele não anda à escura. Um povo profético, ele não anda de qualquer jeito. Um povo profético, por quê? Porque Deus não faz nada na terra sem que ele antes revele aos seus servos, os profetas. Então Deus revela a próxima ação. Se eu não estou sabendo qual é a próxima ação, algo está acontecendo comigo, porque o Senhor está dizendo, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, a próxima ação eu quero revelar para vocês. João, sobe aqui, porque eu vou mostrar para você aquilo que deve estar acontecendo, aquilo que vai ocorrer, aquilo que nós vamos ver. Então, a gente precisa entender que o plano de Deus, ele está oculto no céu. Mas quando Deus encontra um homem, uma mulher, um homem no sentido genérico, segundo o seu coração, ele mostra, Deus abre o céu para esse homem. Ele abre o céu para nós. Quando ele encontra alguém que tem um coração ligado a dele. E quem são esses que conhecem os segredos de Deus? Aqueles que se tornam amigos de Deus. Aqueles que se tornam amigos de Deus.
Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus ele disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês e designei vocês para que vocês possam ir e dar frutos e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Então nós somos fruto de uma escolha de Deus. Mas Jesus disse: eu não quero mais chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos. Vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Então veja, o maior problema que nós temos é que a gente perde a nossa relação com Deus como nosso Senhor. Quando Ele deixa de ser o seu Senhor, Ele passa a ser apenas mais um Deus, aonde você perde a noção de que o que está em voga aqui não são os seus desejos, mas o propósito pré-estabelecido por Ele. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, ele diz: eu fui chamado para cumprir um propósito, e ai de mim se eu não cumprir esse propósito, ai de mim se eu não evangelizar. Então ele está dizendo o seguinte: o meu chamado não é uma sugestão, Deus não está sugerindo nada para mim, Ele é meu Senhor e Ele está me enviando, Ele está me mandando, Ele está me constrangendo a isso. Então a gente precisa entender que quando Deus criou o homem, Ele passou a ser Senhor. Quer ver uma coisa? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 22 do capítulo 1, então Deus os abençoou. Disse Deus: fervilhem as águas. Deus criou os animais. Deus os abençoou, dizendo: seja fecundo. Versículo 24, disse Deus que a terra produza. No versículo 26, então Deus determinou. Tudo aqui está sendo no nome de Deus. Agora, veja, a palavra do Senhor nos diz: esta é a história da humanidade. No tempo em que Deus criou o céu e a terra, não havia ainda brotado nenhum arbusto, capítulo 2, versículo 5, nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor, a primeira vez que aparece aqui o nome Adonai, o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar. Entretanto, fontes de água brotavam na terra. Versículo 7, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então veja, no momento que o homem entra na história, Deus, ele passa a ser Deus e Senhor, e o homem passa a ser servo. Então essa relação, talvez você diga: não, mas isso é coisa redundante. Não, isso tem muito a ver. Escute, no capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente começou um diálogo com a mulher. E lá no capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Olha só, não que o Senhor falou, mas que Deus falou: vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse. A mulher agora, já ouvindo a voz da serpente, ela perde o senhorio de Deus. Ela perde o senhorio de Deus. E guarde o que eu vou lhe dizer: todas as vezes que você perde o senhorio de Deus na sua vida,
você está a ponto de tropeçar e cair. Porque o que nos mantém debaixo desse propósito, que nos faz não perder o propósito, é entender que Ele é Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, eu, para ser salvo, eu preciso confessar Jesus não como meu Salvador, mas como meu Senhor, meu dono. Se com tua boca confessares, Romanos capítulo 10, versículo 10, se com tua boca confessares que Ele é Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você é salvo. Então o diabo ele vai fazer de tudo para quebrar essa relação de senhorio sobre a sua vida. Porque quando ele quebra essa relação de senhorio, o que vale não é mais o propósito eterno de Deus, mas os meus desejos. Então, muita gente inverte as coisas. Deus é apenas um objeto que se usa para cumprir os meus desejos. Ele plantou esse jardim e ele fez essa árvore tão deliciosa e os meus olhos estão desejando, então eu vou comê-la, porque foi ele que fez e ele fez para mim. E aí, quando ela faz essa escolha, ela perde o senhorio de Deus. Por quê? Porque o Senhor que é dono do jardim, que é dono do homem, que é dono da mulher, escute, Deus é dono de tudo, Ele é Senhor, guarde isso, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, e se nós perdemos essa noção de senhorios, nós passamos a perder a nossa identidade, nós passamos a perder o nosso propósito, e por isso muitos estão passando por momentos de fragilidades, de friezas, estão sem graça, estão sem vida e estão muitas vezes ali numa rota de pecado, debaixo de acusação, de confusões, porque perderam esse senhorio. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida, o Senhor, aquele que te comprou, aquele que pagou um preço alto pela sua vida, Ele é o mesmo que vai te restaurar e trazer você de volta para o propósito dele. Então, João, ele está dizendo que ele foi chamado. Versículo 2, imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Olha que coisa linda. A maioria de nós, quando nós olhamos, a gente quer falar de Deus, a gente fala dele como se fosse uma coisa. Mas João viu como uma pessoa. Ele viu Deus como uma pessoa. Ele teve essa revelação de Deus como pessoa. E ele não vê Deus como um ser de luz. Guarde isso. Muita gente fala, Deus é um ser de luz, uma força espiritual, um ente. Mas João, não, ele se refere a Deus como alguém, como uma pessoa que está sentado no trono. Ele faz uma comparação com uma pedra de jaspe, com algo muito poderoso. Marque aí pedra de jaspe, é como se fosse um diamante. Ele está dizendo, é alguém tão poderoso, é alguém tão majestoso, é uma pessoa, ele está sentado, um ser de luz não se manifesta, uma coisa, não. Então escute, comece a ter noção clara do seu Senhor, comece a ter noção clara que Jesus é uma pessoa, que Deus Pai é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo ele é tão relatado como pessoa que ele se entristece, ele tem ciúmes, ele pode ser apagado, ele pode ser completamente negado na nossa vida. Então, nós precisamos entender que essa relação de Deus conosco, ela precisa ser uma relação pessoal. Olha que coisa tremenda. João diz, eu vi, Daniel viu quando os tronos estavam sendo trazidos,
E o trono do ancião de dias, ou do Deus Pai, ou do Elohim, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Senhor Adonai, ele viu e ele disse, imediatamente eu vi, diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém, uma pessoa. Guarde isso, alguém, uma pessoa. Versículo 3, aquele, pois, que estava assentado, tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco celeste, parecendo uma esmeralda. Escute, talvez na sua Bíblia esteja escrito aí, arco da íris. Marque na sua Bíblia. Não tem nada a ver com arco da íris. Íris é uma deusa da promiscuidade. É um arco celeste. Não tem nada a ver com íris. Nós já falamos para vocês. Hoje, o arco celeste tem sido usado como arco-íris. E sim, como arco-íris, ele é símbolo da promiscuidade. Ele é símbolo da perversão sexual. Ele é símbolo da imoralidade. E aqueles que usam esse símbolo é como se estivessem dizendo, faça o que vocês quiserem. Faça o que vocês quiserem no corpo de vocês, porque Deus disse que não iria mais destruir a terra. Vírgula. Ele disse que não destruiria mais a terra com água, com dilúvio. Ok? Então, João, ele tem essa revelação que marca a vida dele. Quando ele olha para o trono, ele vê duas coisas. A base do trono é uma base de justiça, mas o alto do trono é graça e misericórdia. Olha que interessante. Graça, misericórdia e fidelidade. Graça, misericórdia e fidelidade. A base do trono é justiça e juízo. Mas por cima há um arco para lembrar Deus que o seu trono também é um lugar de graça, de fidelidade e de misericórdia. Deus, ele tem esse arco no seu trono. Esse arco não foi criado agora. Ele foi transportado do seu trono para o homem. Logo depois do dilúvio, Deus disse para Noé como uma aliança para toda a terra. Em todas as épocas, ele disse, nunca mais eu destruirei a terra com água. Sabe, queridos, eu vou só dar uma pincelada. Só uma pincelada. Depois eu prometo que nós vamos entrar nesse assunto de uma forma muito mais clara, revelada. Quando nós olhamos o capítulo 1 do livro de Gênesis, a palavra de Deus diz, criou Deus no princípio, criou Deus o céu e a terra. Na eternidade, Deus criou céu e terra. Logo em seguida ele diz, a terra, porém, a sua tradução diz, era sem forma, como se Deus tivesse criado algo, o caos. Isaías diz que Deus não cria o caos. Então, a terra não foi criada para ser um caos. A terra não foi criada para ser uma escuridão. A terra se tornou um caos. Por quê? Porque a Bíblia diz, e a terra, porém, se tornou sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e em outras traduções diz, sobre o abismo, sobre a escuridão. E havia, naquele momento, água na terra. O que você precisa entender, que o dilúvio do tempo de Noé não foi o primeiro dilúvio na terra. A terra passou por um dilúvio antes. Entre Gênesis 1:1 e 1:2, muita coisa aconteceu. Havia seres celestiais que habitavam a terra. Havia um ser celestial chamado Lúcifer, que ele habitava no Éden de Deus aqui na terra. Deus fez o primeiro Éden para ele andar no brilho das pedras afogueadas. Mas a criação de Deus se rebelou. E quando a criação de Deus se rebelou, a palavra de Deus diz que o Senhor os lançou no abismo.
O Senhor cria o inferno a partir daquele momento e um terço dos anjos dos céus, da criação, se tornam demônios. E a terra que foi criada para ser um lugar de glória, ela passa por uma destruição. E olha que interessante, havia águas cobrindo toda a face da terra. E ali é o primeiro dilúvio. E aí você pode me perguntar, apóstolo, por que no primeiro dilúvio Deus não fez a aliança de não mais destruir a terra? Porque no primeiro dilúvio não havia o homem. No primeiro dilúvio só havia seres celestiais. Não havia clamor, porque o clamor está no homem. Anjos não clamam. Anjos não clamam. Por que os demônios, por que quando os anjos pecaram, eles não puderam ser redimidos? Guarde isso. Porque eles pecaram no estado eterno. E do jeito que eles pecaram, eles se tornaram. Eles estavam no estado eterno. O homem, quando peca, ele peca no estado temporário, ou seja, aquilo que me faz menor que os anjos, que é o meu corpo mortal, é o que me possibilita de ser redimido. Olha que interessante, o que me diminui é o que me possibilita. Aquilo que nos diminui é o que nos possibilita. Só o homem mortal pode ser redimido. E essa redenção o homem precisa alcançar enquanto ele é mortal. Porque depois que o homem morre, não tem mais redenção. Então escute uma coisa. Depois que o homem morre, ele entra no estado eterno. Não há mais redenção, não há mais purgatório, não há mais nada que possa mudar. Ao homem está a nascer uma só vez, depois vem a morte, depois da morte o juízo. Então, não tem, no estado eterno não tem redenção. Não, depois da morte não tem redenção. Como eu falei esses dias, a morte não aperfeiçoa ninguém. E também depois da morte não tem redenção. Por isso que a palavra de Deus diz, se hoje ouvires a minha voz, é hoje, é agora. Não endureça seu coração. O tempo de nascer de novo é agora. O tempo de você ter um encontro com Deus é agora. O tempo de você entregar sua vida para Jesus como Senhor da sua vida é agora, não é depois. Então, quando o Senhor começa a recriar a terra, e logo em seguida ele diz, e disse Deus, haja luz. E quando vem a luz, por quê? Porque estava em trevas. Nunca a gente pode imaginar que existe trevas se não teve luz antes, porque trevas é ausência de luz. Então houve luz antes, agora vem as trevas e Deus traz a luz. Quem era a luz? O próprio Senhor Jesus. João diz, ele é a luz que vindo ilumina todo o mundo. E aí Deus, a primeira coisa que Deus faz é separar as águas. Ele põe águas em cima, águas embaixo, e até que os cumes dos montes começam a aparecer, e aí Deus separa a água da terra firme. Então Deus recria aquele planeta, esse planeta. Ele agora para quê? Para colocar o homem, a sua imagem e semelhança, para colocar aquele que pode adorar, aquele que pode clamar. Então, o que aconteceu que Deus se comoveu tanto durante o dilúvio da época de Noé? Guarde uma coisa. Por que Deus destruiu o mundo na época de Noé? Porque naqueles dias as pessoas estavam num nível de promiscuidade. Toda vez que vem um juízo global de Deus sobre a terra, ele é sempre precedido por um tempo de promiscuidade. A Bíblia diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. Aí você diz, mas que problema é esse? É que eles já eram casados e casavam de novo. Então havia um processo completamente deturpado. E aí Deus traz juízo sobre a terra. Porém, durante 90 anos, Noé prega o evangelho da salvação com a construção daquela arca. Deus nunca deixa de dar oportunidade. Por 90 anos, Noé diz, Deus vai trazer juízo sobre a terra. Então veja, Deus sempre dá oportunidade. A arca foi feita como instrumento para salvação e não para condenação. Porém, aqueles que não entraram nela foram condenados através dela. Ok? Da mesma Jesus, ele veio para nos salvar.
A igreja, ela existe como um instrumento de salvação, mas aqueles que não entram, aqueles que se recusam, aqueles que não aceitam, eles vão ser condenados exatamente por aquilo que é uma oportunidade deles, para eles. Veio para o que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha que coisa tremenda. Porém, quando houve esse dilúvio dos tempos de Noé, tinha um homem aqui, e o homem clamou. Imagina, queridos, o clamor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, do irmão pela irmã, do marido pela esposa. Houve muito clamor, houve muito choro, houve muita dor durante aquele processo de morte lenta do dilúvio. E aquilo mexeu no coração de Deus, aquilo mexeu no coração do Senhor. O clamor do homem mexe com o coração de Deus. E aí Deus disse, eu não vou mais destruir com água, mas o mundo está entesourado para o fogo. Ok? Então eu queria colocar isso para você entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, nós precisamos ver a história desde o começo, porque aí nós vamos conseguir entender o fim de todas as coisas. Versículo 4. Também ao redor do trono. Então, mais uma vez, versículo 3, desculpa. Aquele que estava sentado tinha uma fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamantes e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco celeste parecendo uma esmeralda. Então, aquele arco, ele tinha uma aparência esverdeada para a terra. E João diz, esse arco é a fidelidade, está no trono, está lá no trono. Veja que esse trono, ele está sendo armado, segundo Daniel, para julgamento, porque os livros serão abertos a partir que o trono esteja montado e todos estejam assentados no trono. Agora veja, João, ele chega ali e o que ele vê no trono? Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Esses 24 anciãos, eles não são os 12 filhos de Jacó, nem os 12 apóstolos. Porque como o homem pode chegar no trono de Deus sem passar por Jesus? Como que o homem pode ser redimido sem Jesus? Como ele pode? Você poderia me dizer que esses 24 tronos seriam os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. E aí eu lhe perguntava, aonde está Elias, que foi arrebatado? Aonde está Enoque, que foi arrebatado? Aonde está Moisés? Então, esses 24 seres são seres celestiais. São seres celestiais. Por quê? Porque eles têm coroa e estão em tronos. Porque Deus, ele reparte. Deus, ele coabita, ele decidiu. Deus não precisa de conselhos nem de conselheiros, mas ele decidiu ter ali junto com ele conselheiros. Deus decidiu isso. Deus reparte esse ministério. Ele derrama isso. E é tão poderoso que Deus não precisa do homem para existir na terra, mas ele decidiu coexistir na terra através de mim e de você. Por isso que nada acontece na terra sem o ser humano. Nada. Deus decidiu isso. Quer ver como isso é forte? A Bíblia diz que o pecado entrou na terra por um homem. E o pecado só podia sair da terra através de um homem. Então veja, Deus teve que se transformar em homem, se tornar homem, para poder redimir nossas vidas, porque ele decidiu assim. Então, veja esses 24 anciãos, esses 24 presbíteros ali no céu, essas autoridades, eles estão sentados ao redor do trono do ancião de dias, de Deus Pai. Então, João, nesse momento, ele viu o trono do Pai
e mais 24 tronos. Então ele viu 25 tronos. Mas ele não viu o trono de Jesus ainda, porque Jesus ainda não havia chegado, Cristo não havia chegado, não havia retornado. Naquele momento, o ambiente é um ambiente sem Cristo. Ele é arrebatado na eternidade e ele tem essa foto. O capítulo 4 é essa foto. E aí você vai entender. E aí ele diz o seguinte: também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de brancos e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões, e perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos do Senhor. Então, eu quero aqui levar você a entender que esse trono de Deus, que está revelado aqui em Apocalipse 4, 2, 3, ele tem o lugar de Deus. Logo no capítulo 4, no versículo 4, nós vemos dos 24 anciãos. Mas se você abrir o capítulo 3, versículo 21, você vai ver o trono de Jesus. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele disse: eu venci e eu vou assentar com meu Pai. Eu vou ter o meu lugar. E aqueles que vencerem vão se assentar comigo. Ele está dizendo, ao vencedor, aquele que vencer, ele vai governar comigo. Então veja, Jesus, ele é Senhor e ele vai governar a terra no milênio. Quando essa terra ela foi entregue para ele no milênio, ele vai governar. E quem vai governar com ele? Só os vencedores. Não é a igreja toda que vai governar. Vai participar a igreja toda redimida, mas governo será dado aos vencedores. Autoridade e governo será dada aos vencedores. Guardem isso. Guardem isso. Ok? Então, quando nós falamos sobre vencedores, nós estamos falando dessa noiva de Cristo. Nós estamos falando dessa esposa que vai casar com o Cordeiro, daquela que vai entrar nas bodas, daquela que vai descer do céu, na Nova Jerusalém, juntamente com o Cordeiro, numa festa de 7 anos, até que a parousia do Cordeiro ela se complete e o Senhor arrebate o restante da igreja que vai se encontrar com ele nas nuvens. Os vencedores vão se encontrar com ele no céu, mas aqueles que serão arrebatados depois se encontrarão com ele nas nuvens. Então guarde, existem 2 momentos do arrebatamento. O primeiro arrebatamento, antes que comece a grande tribulação, antes da tribulação, antes dos 7 anos de tribulação, para os vencedores, eles serão levados direto para o trono, eles serão levados. Você vai ver sobre o arrebatamento da igreja no capítulo 7 de Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, no capítulo 14, no capítulo 15 e uma pincelada no capítulo 11. Então, nesses lugares, vocês vão ver sobre o arrebatamento em momentos distintos. Em momentos distintos, o arrebatamento dos vencedores e depois o restante da colheita, ou seja, a colheita de trigo final, que ela virá e a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares, quando ele estiver vindo na sua parousia para libertar o povo de Israel, para encerrar todo esse período, para destruir o falso profeta, a besta, e para colocar o diabo em prisão por 1000 anos e estabelecer seu reino milenar aqui na terra. Então, veja, ao longo da história, Deus vai colocando o governo da terra nas mãos de algumas pessoas. Primeiramente, estava na mão de Adão. Depois o Senhor coloca nas mãos de Israel. Depois Deus coloca ele nas mãos de Jesus por um tempo aqui. E aí vai para a igreja. E por fim, Jesus vai reinar sobre toda a terra. Então, a terra vai mudando o seu governo até chegar nesse governo que Isaías diz no capítulo 7,
que ele não terá fim, e o aumento desse governo, ou seja, a expansão desse governo, a plenitude desse governo vai trazer shalom, paz, 1000 anos de paz, quando o governo do Messias estiver sobre toda a terra, sobre todo o planeta que nós vivemos. Amém, queridos? Então, Apocalipse 4, ele está mostrando isso. E aqui, do trono, emanavam relâmpagos. E diante do trono, ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. E no centro, circundando o trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Eu não falei para vocês sobre esses sete espíritos. Não são 7 espíritos, são 7 manifestações do Espírito do Senhor. Eu quero que você marque ou abra aí na sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo, deixa eu ver se é capítulo 4, 11 ou é 11, 4. Vamos ver 11, 4. Isaías 11, 2. Vamos começar do versículo 1. Eis que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aí ele começa falando, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito de poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Então, nós temos aqui a manifestação dos 7 Espíritos. São 7 manifestações. É um só Espírito com 7 manifestações. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e força, o Espírito de entendimento e conselho e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. 7 Espíritos. Ele viu esse que tudo vê. Ele diz 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E aí, diante do trono, havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. E no centro, circundando o trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro tinha a aparência de um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. E cada um desses tinham 6 asas, e eram repletas de olhos, tanto ao redor quanto por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Toda vez que os seres viventes clamavam glória, honra e graças, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, e eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Quem são esses 4 seres viventes? Eles são as 4 bases do trono. Eles são aqueles que Isaías viu, que ele tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 voavam, e 2 eles estão segurando a base do trono. E eles estão gritando, e eles estão clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Esse é o que eles falam. E tem um cântico que está sendo entoado, um cântico que depois ele vai ser mudado quando Jesus vem. Então, o que a gente precisa entender é que
esses seres viventes que estão aí relatados, eles têm formatos, eles têm aparências, e eles, não é que é um leão, que é um homem, eles têm, João está descrevendo. E essas 4 aparências deles é uma alusão aos 4 evangelhos. Você que está anotando, anote. Esses 4 rostos, eles representam Jesus descrito nos 4 evangelhos. Então, em Mateus, Jesus, ele é descrito como rei dos judeus. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Então, aqui nós temos a figura de Cristo como o leão, o rei. Então, em Mateus, ele é o leão, porque ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é apresentado como servo, o servo perfeito, aquele que veio para servir. E aí, a figura é a do boi, aquele que carrega, aquele que puxa o carro, aquele que serve, aquele que faz rodar todas as coisas. É a figura do boi. No livro de Lucas, o evangelista Lucas apresenta Jesus na sua humanidade, ele é o filho do homem. Então Lucas é o único que descreve uma genealogia de Jesus, não uma genealogia real, mas humana. Vem trazendo lá de trás até Jesus. E ele mostra Jesus como filho do homem. E aqui é a imagem do homem, o ser vivente com a imagem parecida com a do homem. E por último, João, que retrata, o Evangelho de João retrata Jesus como o Filho de Deus. E aqui a figura é da águia que está no seu voo, está no céu. Então, esses 4 seres viventes, que também são chamados de querubins, são 4 seres viventes, cada um deles com 4 faces, entendendo que eles não podem se virar quando o trono vai para um lado, vai para o outro, vai para frente. Ezequiel viu isso muito claro, ele viu as rodas de fogo. Então, a base do trono de Deus é fogo, é brasa. Quando os serafins tiraram a brasa para tocar na boca de Isaías, tirou lá da base do trono, no meio dos querubins, daqueles querubins, dos seres ardentes que estão ali em cima das brasas, e ele tira, e o serafim tira a brasa e toca na boca de Isaías. Então, o trono de Deus, ele tem rodas. Ezequiel viu isso muito claramente. Leia lá depois Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 1. Ezequiel não foi arrebatado até o céu, mas o céu se abriu para ele. Então ele tem uma visão do céu aberto e ele viu todas essas coisas. Quando ele estava lá, perto do rio Quebar, na Babilônia, no cativeiro, ele passa a ter essa visão da glória de Deus. E João está arrebatado lá no céu e ele está vendo todas essas coisas. Ele está enxergando todas essas coisas. E aí ele está dizendo, eu vi esses 4 seres viventes e eles tinham esses aspectos. Então, como eu disse para vocês, que no capítulo 4 nós vemos a representação do céu, do trono de Deus sem Jesus, no capítulo 5 nós vamos ver a representação do céu e do trono de Deus com Jesus. As coisas mudam. Lá no capítulo 4, versículo 8, nós temos um cântico. Olha o cântico que eles estão cantando. Versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando Jesus chega no capítulo 5, lá no versículo 9, já tem um novo cântico. Então, eu quero hoje dar uma palavra para você. Deus vai colocar em você, nos seus lábios, um novo cântico. Porque um novo cântico fala de um novo tempo, fala de um novo momento, fala de uma nova estrutura. E olha o novo cântico. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno, Senhor Jesus, de tomar o livro
e de abrir seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra para sempre. Agora tem um novo cântico. O primeiro cântico, aquele que há de vir. Agora aquele que há de vir chegou. Agora aquele que chegou está sendo aclamado. Ah, Senhor, tu és digno, Jesus. Tu venceste, Jesus. Tu venceste todas as coisas. Tu compraste o direito de adquirir o livro que está nas mãos do ancião de dias, a escritura da terra, a continuidade da história humana. Agora ela pode continuar porque tu compraste, tu pagaste com teu sangue. O cântico é outro, queridos, e eu quero dar essa palavra para você nesta noite. Um dia você tinha esperança de ser alcançado, mas hoje você foi alcançado, você já foi comprado, foi pago um preço muito alto pela sua vida. Você não é mais o mesmo, você tem identidade, você tem propósito. Se você está andando debaixo da escravidão do pecado, é porque você perdeu a noção de que é tempo de um novo cântico, é tempo de um algo novo. Nós começamos essa reunião cantando algo novo, e algo novo já aconteceu, porque ele venceu, e porque ele venceu, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero ler com vocês Romanos, no capítulo 8, e esse cântico de Romanos 8 é tremendo, porque é um hino da vitória. A que conclusão, pois, versículo 31, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Eu quero trazer essa palavra para você que está enfrentando lutas, para você que está enfrentando os momentos de frieza, de angústia, para você que está perdendo a esperança. Eu quero lhe dizer, tem um novo cântico que está sendo cantado, há um novo cântico sendo cantado nos céus, e esse novo cântico precisa ser reverberado na terra, porque ele venceu, ele venceu. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias! Um novo cântico, há uma nova canção brotando no seu coração e saindo para sua boca, entrando nos seus lábios, a canção da sua vitória, a canção do tempo da restauração. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar, e se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É verdade, grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueve. Aquele que sai plantando e chorando, enquanto planta a preciosa semente, voltará com júbilo, trazendo os feixes da sua colheita. O tempo da alegria está chegando para a sua vida. Há
um novo cântico, há uma nova esperança. João viu um cântico, porque ele não havia chegado ainda, mas no capítulo 5 ele diz, quando ele chegou, um novo cântico começou a ser cantado. A partir daquele momento, os céus e terra são invadidos por este novo canto, por esse novo cântico. Tu és digno, Senhor, de tomar nas tuas mãos os selos, de tomar nas tuas mãos o livro, de abrir os selos, de dar continuidade na história. Tu és digno, porque tu compraste para Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, língua, povos e nação, e para Deus os constituístes reis e sacerdotes. Oh, queridos, eu não sei se isso lhe alegra, se isso lhe empolga. Eu quero dizer isso para você nesta noite. É algo tão poderoso, porque lá em 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, povo eleito de Deus, tirado das trevas, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, meu Deus! Essa é a nossa visão de propósito, o propósito da minha existência é servir o meu Senhor. E sabe como eu sirvo o meu Senhor? Propagando aos quatro cantos as virtudes dele, aquele que me tirou daquele momento que eu estava em trevas, num lugar sem forma e vazio, totalmente vazio, mas o Espírito do Senhor Deus estava ali e revelou a luz de Jesus, e eu pude encontrar vida e vida em abundância. Quem são esses 24 anciãos que estão aqui? São 24 seres celestiais que têm turnos. No capítulo 5 você vai perceber que os turnos deles estão relacionados com as orações suas. Até Jesus, a minha oração e a sua oração, elas eram selecionadas. Mas depois de Jesus, a cada hora, a sua oração, ela sobe como incenso. O anjo que te segue, o teu anjo pega a tua oração e leva até o trono, e lá ela é colocada numa taça. A cada 1 hora do dia tem um ancião responsável por aquele turno, e ele pega aquela taça cheia de incenso e derrama sobre as brasas que estão na base do altar. E quando essas brasas, esse incenso bate nessas brasas, queridos, um aroma suave sobe diante das narinas de Deus, e quando Deus aspira, ele sente, e quando ele exala aquilo que ele sente, é a resposta. O anjo pega essa resposta e ele traz até nós. Alguns anjos, no meio dessa batalha, ficam lutando. Então permaneçam orando, porque vai vir reforço para que a sua oração chegue até você. Mas uma coisa você precisa entender: inunde o trono todos os dias, todas as horas que você puder, com orações, com intercessões. Davi, ele teve essa visão. Ele teve essa visão desses 24 tronos. E a Bíblia diz, lá no livro de Crônicas, em 1 Crônicas, deixa eu só ver aqui, 1 Crônicas, no capítulo 24. Anote esse texto, leia depois, nós não vamos conseguir ler tudo. Mas o que Davi faz? Davi pega, quando o tabernáculo está montado em Jerusalém, ele entende que como agora o tabernáculo não é mais móvel, mas ele encontrou o lugar, ele estabelece 24 turnos de adoração, louvor e intercessão. E ele divide os filhos dos levitas, e ele chama os levitas para servirem, para adorarem, para louvarem, para interceder 24 horas. Davi tem essa visão do trono, porque esses 24 anciãos, depois de Jesus, eles se tornam nossos intercessores ali. Eles estão levando as nossas orações e derramando no trono de Deus.
E Davi estabelece um tabernáculo tremendo. E o tabernáculo de Davi é um modelo tão maravilhoso que uma das histórias da restauração que está lá no livro de Zacarias é que o Senhor vai estabelecer o tabernáculo de Davi novamente. E Deus vai levantar um povo adorador, 24 horas por dia, adorando, orando, glorificando o nome dele. E a terra vai ser cheia da glória de Deus, como as águas cobrem todo o mar. Queridos, aqui nós terminamos o capítulo 4. E está empolgante, porque a cada momento algo tremendo está entrando aqui no nosso coração. O Espírito Santo, ele está trazendo um nível de revelação. E que o Senhor possa trazer sabedoria para você viver essa aproximação dele. E autoridade para você participar dessa aproximação. Lembre-se, nós somos um povo profético. Aqueles a quem Deus promove, ele protege. Aquele que Deus promove, ele protege. Ele guarda. Ele sustenta. E Deus está promovendo uma geração nesses dias. Uma geração apaixonada. Uma geração que se relaciona com ele como Senhor. Não como Deus, mas como Deus e Senhor. Porque se eu me relaciono com ele apenas como Deus, é como se ele fosse apenas mais um que vai fazer aquilo que eu desejo. Escute, pare de ficar tentando usar Deus. Pare de ficar tentando fazer jejum para constranger Deus, para cumprir prazeres na sua vida que vão te levar para longe dele. Pare de ficar fazendo campanha para tentar constranger Deus. Em Deus não há sombra nem variação. Para, pelo amor de Deus. E comece a colocar dentro do seu coração, você é servo. Ele comprou você. Ao invés de você tentar ficar convencendo Deus a fazer o que você quer, peça para o Espírito Santo te revelar o propósito. Espírito Santo, me põe no propósito. Me coloca no propósito. Me faz andar no teu propósito. No propósito eterno de Deus para a minha vida. Já não tem mais interesse a minha vontade. Sabe, queridos, a maior autoridade da sua vida virá não quando você alcançar algumas posições, mas quando você se sujeitar e aceitar as algemas de Cristo na sua vida. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo diz, eu trago as marcas dele. Eu sou prisioneiro dele. Eu não sou prisioneiro do mundo. Eu não sou prisioneiro do pecado. Escute, hoje eu quero declarar uma coisa para a sua vida. Jesus te comprou. Por que você ainda continua prisioneiro do pecado? Prisioneiro de vícios, prisioneiro da mentira, prisioneiro da ansiedade, prisioneiro da depressão, prisioneiro desse mundo. Deixa ele te aprisionar e ele vai te libertar de todas essas coisas que estão te destruindo. A prisão de Cristo me leva para o propósito. E o propósito dele é bom, perfeito e agradável. Eu quero lhe abençoar nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E eu espero que você tenha conseguido captar aquilo que o Espírito está revelando à igreja nesses dias. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.